Agora falando da questão do coronavírus, né? Nós estamos vendo índices alarmantes, né, no estado de Rondônia, principalmente na capital Porto Velho, nas cidades mais próximas da capital. Graças a Deus, o município de Presidente Médici tem sido exemplo no estado de Rondônia nessa questão, a prevenção e do isolamento social também. Nós vamos falar com o prefeito agora para saber sobre essa questão, né, como está a situação agora, mantém-se os decretos, como vai ficar, inclusive nesse momento de pico, né, da contaminação do coronavírus, como é que a administração pública vai se comportar perante essa questão do isolamento social, da prevenção, da situação quanto aos comerciantes também, tem sempre reivindicado situações para que melhore a economia, tanto no recebimento de dinheiro e do fluxo de pessoas dentro do comércio, quanto também na questão econômica do município. Como é que a prefeitura está se comportando enquanto essa situação? Quando falamos de decreto, até já passa um negócio na minha cabeça que é tanto decreto, um cedo, outro de tarde, um do governo federal, outro do estado, outro do município, que gerou uma estabilidade muito grande nas pessoas, né? No empresário, no cidadão, em todos os entes, né? Mas na verdade, tá? O que eu entendi enquanto empresário, enquanto pessoa do agronegócio e hoje enquanto gestor de um município, né, de pequeno porte, que é Presidente Médici, que está todo mundo perdido. Tá? Ninguém sabe trabalhar com a situação atípica que chegou e já está começando a caçar quem vai ser responsável. Né? Então, David, o nosso município, o município de Presidente Médici, ele não tem nenhum caso confirmado. Tá? Nós trabalhamos, o nosso dever já é a saúde preventiva. Tá? Nós não trabalhamos com a saúde curativa. Então, quando se fala decretos, tá? Teve decisões judiciais sobre autonomia, logo no início eu estava revoltado, porque nós somos autônomos, tem a harmonia, mas porém a autonomia, está prevista na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, está sobre essa autonomia. E já foi agora, oficialmente, já decisões oficiais aí, que nós podemos legislar sobre o comércio local. Só que eu preciso, tá, que os nossos empresários, as pessoas do ramo do agronegócio aqui do nosso município, eles entendam que o Presidente Médici, o nosso dever, tá, é a saúde preventiva. Quando se trata de coronavírus, aí muito mais ainda que é orientar, é prevenir. O único remédio que se tem até hoje, oficialmente, é a prevenção. Tá, fala de cloroquina, de não sei o que, o chá da minha mãe, o outro, só que nada oficial, né? O que tem é a prevenção. Esse é o nosso dever. E quando fala-se legislar sobre o comércio local, para autorizar a abertura de todo o comércio, tá, nós podemos, só que eu não posso criar situações para outro cuidar, porque quem cura é o Estado. Então eu, Edilson Alencar, que tenho conhecimento, a minha formação é nessa área, né? Agir diferente seria muita irresponsabilidade. Então eu acompanho os decretos do governo do Estado, mesmo com a autonomia. Se o governo do Estado, que nem ele editou o decreto 24.919, salvo engano aí, que deu autonomia para o município lá, ele nem deveria falar aquilo, que a autonomia nós já temos, mas ele deu autonomia no artigo 12, dizendo, artigo 10, a partir do dia 12 você pode legislar sobre isso, loja, bebê. Nós flexibilizamos tudo o que ele falou. Quando teve uma decisão judicial, ele já veio aqui e mudou e falou, olha, tira esse, tira aquele outro, no outro decreto, nós também tiramos. Se ele voltar, nós voltamos. Tá? E assim, se tirar de tarde, nós vamos tirar de tarde também. Por quê? Porque quem cura é o Estado. Tá? Nossa, aqui a pessoa chegou ali e foi positivada para o coronavírus, nós fazemos o teste, nós temos os meios de a nossa saúde já acompanhar, mas se esse caso ele se complicar e precisar de uma UTI, nós vamos chegar e falar, Estado, olha, a situação é essa, ele já entra num sistema de regulação, ele já vai estar sendo acompanhado, né, para a nossa equipe de conhecimento do Estado, e fala, olha, é seu, para onde vai levar? Nós temos aqui Cacoal, de Paraná, Porto Velho. Ele vai definir para nós para onde que nós vamos encaminhar essa pessoa. Então, por que eu vou criar situações diferentes? Então, eu preciso, tá, que a nossa sociedade, o nosso empresário local,
aqui, que ele entenda essa postura. Prefeito, só para a gente entender, eu sei que às vezes o pessoal de casa tem um jeito mais simplório de entendimento, às vezes não tem a cultura. Só para entender, o Estado tá falando assim, libera, mas dentro de uma condição que você não pode, por exemplo, né? É como se fosse assim, faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo, né? Então, é diferente. O Estado ele falou, olha, acrescenta-se esses 4 no rol de atividades que eu já está liberado, no decreto 24.919. Aqui está liberado os serviços, atendimentos essenciais, restaurante, acrescenta mais esse aqui no último decreto dele, tá? Mais 4. Quem tem acesso aos decretos, e falou, município, só que você tem o poder de legislar sobre o seu comércio local. Então, por exemplo, se o senhor empinasse e falasse assim, vou abrir as academias, o senhor tinha o direito de abrir? Pode abrir. Só que se tiver um caso, aí ele proibiu. Não é eu que trato, não é eu que curo, é o Estado. Aí o próprio judiciário vai mandar para mim dizer assim, aí, município, você está abrindo tudo, o Estado não permitiu, proibiu, está no rol de proibidos, atividades que utilizam equipamentos coletivo, aglomerações, bares, balneários, está no rol de proibido do Estado. Fica contraditória a situação, né? Fica sem entendimento, principalmente para quem está em casa, até para vocês que são autoridades, estão todos os dias lidando com isso, já é complicado entender. Imagina para quem está em casa. Então é por isso que às vezes está acontecendo esse conflito entre comerciante, empresário e administrações. É porque ele falou, olha, só que conforme o artigo 29 e 30 da Constituição, você pode legislar sobre o seu comércio local. Eu posso. O prefeito Edilson Alencar pode, só que eu tenho que cuidar. Eu não tenho capacidade, eu não tenho saúde curativa, então eu não posso criar meios que proporcione a proliferação para depois eu levar para o Estado. Então a Carta Magna me deu essa autonomia, só que quem cura é o Estado, e ele falou, olha, isso aqui está proibido. Então eu não é o prefeito que vai contra, e os que foram está voltando atrás. Está voltando atrás porque o coronavírus, em Médici não tem, nós temos inúmeras pessoas em quarentena, né? Obrigado por você que chegou de outro lugar e procurou, tá? No 156, uma equipe mais próxima da sua casa, um agente de saúde, né? Equipe da vigilância, e está aguardando em casa, porque o coronavírus não é nosso, ele veio de outro lugar. Então, qual o remédio que tem hoje? A consciência de cada pessoa. Nós só trabalhamos orientando. A consciência, sim, é o principal remédio. Se essas pessoas, todos os casos que forem identificados, que forem investigados, que veio de fora, tá? Ele tivesse se resguardado, não teria entes da própria família hoje chegado a óbito. Então, a consciência de cada um que ainda é o remédio, e esse é o nosso dever. Então, por que o empresário, que ele precisa, é uma outra situação que é preciso tratar, ele está preocupado, tem pessoas que sobrevivem desse sustento, e eu, prefeito, não posso legislar e falar, aqui abre, porque eu não curo. Se nós tivéssemos um hospital com tantos leitos de UTI, seguindo as orientações que mais ou menos 15% será infectado com a doença, 1% vai precisar de aparelho respiratório. Nós temos 2 aparelhos respiratórios. O que é esse aparelho respiratório? É para uma urgência até que se chegue em Ji-Paraná, até que se chegue em Cacoal, até que vai, onde tem o Estado disponibilizar um aparelho de tratamento intensivo, né, que é a UTI. Aí sim, nós estamos aqui se precavendo para, dentro das nossas condições, nós amparar a nossa comunidade, tá? Conforme está previsto lá na autonomia dos entes e na competência e obrigação dos entes também. Então, a saúde curativa é do Estado. Então, não posso ir contra ele, porque senão seria um irresponsável e estaria criando situações que eu não cuido. Então, eu não posso olhar só para o lado financeiro, falar, abre, e vem acontecer um caso, quem será o responsável? Eu tenho certeza que no outro dia será a autoridade, o prefeito, o secretário que autorizou, e mesmo que não seja isso, mesmo que a criminalidade, mesmo que o acidente de trânsito, mesmo que qualquer outra coisa esteja matando, esteja sendo pior, mesmo que a crise financeira já está sendo pior do que a própria doença, o que nós vivemos na atipicidade é ela. Eu vejo comentários de pessoas que falam, olha, em vez de eu usar máscara, eu vou usar um colete. Use, não é proibido.
Inclusive, eu vejo até comentários de parceiros nossos da imprensa, não sei se por falta de informação ou não, né, dizendo que agora era hora do município se estruturar e comprar uma UTI, que não é competência do município. Inclusive, eu já até falei isso no meu programa também, que o município não tem essa competência do tratamento intensivo, né? Eu queria que o senhor também desse uma explicação para essa situação. Muita gente está falando, olha, agora é hora do hospital se estruturar, já que o governo está ajudando, mas não é competência do município, né, prefeito? Não, o que nós temos ali nós temos um hospital organizado. Eu preciso que as pessoas, dentro da nossa competência, com excelentes profissionais, tá? Que se o Estado querer usar ele de base, da mesma forma que use uma escola, que use um estádio, nós temos um lugar para ele que ele vem e instala. Então, para se ter uma ambulância, o presidente Médici não tem condições de ter uma ambulância UTI. Tá? Não é nossa obrigação e não temos condições, se entrar alguém que venha, eu quero UTI. Por quê? É um leque de situações para se ter uma ambulância UTI. Não é só ter ela e o meu enfermeiro, o meu técnico ou o meu secretário vai manusear, vai conduzir. Não, você tem que ter um quadro de profissionais e inúmeros requisitos para que se tenha essa postura. Então, para se ter uma UTI aqui e prestar o atendimento, tá? Comprar ela e colocar, instalar aqui, comprar, mas para você manter ela, o município, o gestor, não só o Edilson Alencar, o que tiver aqui, ele vai se incumbir em outros irregularidades. A exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na LRF. Então, Davis, não adianta você andar além do seu passo, querer fazer o que não é o seu dever. Então, eu tenho que cumprir com o meu dever. E, diante da situação, da competência do município, o meu dever, quando se trata de saúde curativa, é respeitar as determinações de quem cura. Então, não sou eu que vai contra as ordens do governo do estado de Rondônia. Quando você vê falar o presidente da República, me fala qual é o hospital da União. Qual é ele? Né? Nós temos recursos destinados, mas quem trata é o Estado. Então eu tenho que respeitar o meu Estado e não ficar se aproveitando do momento para crescer politicamente, agradando uma categoria ou outra. Não. O combate à pandemia, que seja ela a do ranking lá, menos que está matando, tá? É prevenir, porque quem cura falou para mim, olha, eu preciso prevenir, então eu tenho que respeitar ele, porque o dia que acontecer um caso, é ele que é responsável. Então, esse é o motivo que nós estamos aqui, e levando a reivindicação do empresário, do cidadão, das pessoas que plantaram o medo, tá? Para as autoridades que têm o dever de passar para nós normas de flexibilização ou de endurecimento, se preciso for. E agora eu já deixo pedido para as pessoas que acompanhar, tá? A flexibilização vai depender da consciência de cada um. Tá? Se você que é suspeita, se cuida certinho. Se você que chegou de outro lugar, que teve contato com pessoas que estão vindo dos lugares que o corona existe, longe dessas pessoas que isso aí não existe, gente, está aí. Tá? Se cuide, porque a prevenção é o melhor remédio, é o remédio que nós temos. Nós temos uma equipe preparada para estar ali acompanhando, para encaminhar se preciso for, se for identificado com o corona, tá? Para quem tem o dever de curar, ou então até mesmo, tá? Cuidar em casa, que muitas pessoas vão ter a doença e não vão saber que tiveram ela. Mas às vezes outra pessoa que está do seu lado tem problemas cardiovasculares, eu, por exemplo, né, imunidade lá embaixo, problemas respiratórios, às vezes para essa pessoa será um desastre. Então nós precisamos cuidar. E outra coisa, fica o meu pedido, respeitem as opiniões das pessoas, porque ninguém sabe quem está certo nessa situação atípica, tá? Que nós não sabemos trabalhar, nós temos achismo, deixa o achismo para depois, e o achismo, quero que ele seja o excesso, e não dizer, foi tarde, nós estávamos certos e não nos cuidamos, relaxamos, e hoje estamos vivendo assim como está vivendo aqui no Brasil, Manaus, tá? Manaus está passando por isso. Então, prevenir é o único remédio que temos, mas é preciso ter cuidado, tá? E não se tornar refém de uma situação. Nós precisamos conviver com a pandemia, conviver com o coronavírus da mesma forma que nós convivemos com a criminalidade,
com a dengue, com inúmeras outras, com o câncer, tá? Com inúmeras outras coisas. Só que esse já se tornou típico. E o corona, ele é atípico. Peço a Deus sabedoria para as nossas autoridades, para quem tem o dever, tá, de fabricar remédios, de fabricar instrumentos para combater de fato e trazer para que nós possamos voltar à normalidade, senão dias piores virão ainda. Aqui no município de Presidente Médici, a pessoa que dizer eu estou passando necessidade por causa do corona, é porque ele já vinha antes. Que agora que está chegando para nós, se aproximando nos vizinhos, muito diferente de uma China, de uma Itália, dos Estados Unidos, de uma Espanha e até mesmo de Manaus, do Acre, de outros lugares. Então nós temos a oportunidade de copiar. Fala, olha, eles estão passando por isso, está sofrendo por quê? Porque chegou pessoas de fora, exemplo aqui, nos nossos vizinhos, tá, que achou que era uma gripezinha, que achou que era isso, era aquilo, mas minha mãe, meu irmão, meu filho tinha problemas respiratórios e se complicou. Tá, então, a minha consciência, eu cheguei de outro lugar, tá, olha, aguarde uns dias, o país ainda não tem estrutura para parar e todo mundo fazer o exame, tipo o teste rápido do HIV. Nós ainda não temos essas condições, que era muito fácil, a pessoa chegou, já parar lá, se não é no aeroporto, numa rodoviária interestadual, já fazer o exame dele. Nós ainda não chegamos, então vamos respeitar e solicitar, cobrar de quem tem o dever e deixar o achismo para depois de controlado.